Esse ano, o Cineorna recebeu a visita do Fantasma do Natal passado. Por isso, estamos revisitando os posts antigos da nossa série É Natal. Escrito por Charles Dickens, Um Cântico de Natal é a ficção de Natal mais lida de todos os tempos. Inúmeras versões cinematográficas foram feitas da obra, incluindo uma versão dos Muppets. Em 2009, a Walt Disney fez uma versão em animação com o Jim Carrey. É sobre ele o nosso especial É Natal Plus de hoje. Os Fantasmas do Scrooge foi um especial divulgado em 2013 na nossa série A Natal. Quem escreveu foi a Fran Lima. E ela conta ali na primeira linha do texto que não é o seu filme de Natal favorito. Agora eu quero saber, afinal, qual que é o seu filme favorito de Natal, Fran? Seja bem-vinda. Oi, Kelvin, tudo bem? Pois é, né? Eu acabei me antecipando nessa justificativa aí na escrita do post, justamente porque a história dos Fantasmas de Scrooge, que é inspirada no conto de Natal do Charles Dickens, para mim é uma história extremamente clássica que eu não consigo nem precisar o marco temporal em que ela entrou na minha vida. Então, assim como alguns filmes que a gente conhece desde que a gente se entende por gente, principalmente a gente aqui que teve a nossa infância nos anos 90, como, por exemplo, Esqueceram de Mim, né, a trilogia, enfim, essa história dos Fantasmas de Scrooge para mim tá presente, e sempre que falam em histórias ou filmes que remetam ao Natal, eu penso mais nessa história clássica, né, que traz aí pra gente uma reflexão a respeito do verdadeiro significado do Natal, né, e traz uma contextualização também da era vitoriana, né, trazendo ali as consequências da Revolução Industrial, que começou a dividir as pessoas entre pessoas muito ricas e miseráveis na cidade de Londres. Enfim, eu gosto muito da história, acho ela muito bonita, mas particularmente eu não vejo o filme em si, de 2009, né, que é o Fantasmas de Scrooge, como um dos meus favoritos. Eu, particularmente, sou um pouco avessa a essa ideia de ter um filme favorito, porque eu penso em vários, né? Mas se eu tivesse que falar sobre algum filme que me marcou bastante, né? Talvez seja Simplesmente Amor, que é um filme de 2003, do Richard Curtis, acho que quase todo mundo deve conhecer, né? E eu acho que ele traz uma trama bem contemporânea aí, com aquelas histórias paralelas que vão se encontrando ali, né? Na verdade, entre encontros e desencontros. Então eu gosto bastante. É aquela história que é cheia de histórias e vai se fechando com um laço para dar aquele final maravilhoso. Falando em Simplesmente Amor, você vai voltar a escrever um post especial agora no Cineorna este ano. Hoje, na verdade, está saindo o seu post sobre Simplesmente Amor. O que te chama muito de atenção no filme Simplesmente Amor, que você tanto gosta, escolheu como teu favorito aqui, e tá voltando a escrever no Cineorna com um post dele? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente não poderia deixar de mencionar que uma das músicas clássicas ali da trilha sonora é All I Want for Christmas Is You, do Mariah Carey. Então a gente tem aí esse referencial muito bacana. Eu gosto muito do fato de que o Richard Curtis, ele é um diretor tipicamente ali que traz aquele humor inglês, então ele é super conhecido por ter feito 4 Casamentos e um Funeral, Um Lugar Chamado Notting Hill. Então você pode notar também que ele tem um atorzinho favorito, que no caso é o Hugh Grant, né? Então, que também aparece no Simplesmente Amor, em uma das histórias paralelas. E eu acho que o que eu mais gosto no filme é que ele traz histórias não só que desembocam no final feliz, digamos assim, mas ele traz também histórias que são bastante frustrantes, né? E daí eu não posso deixar de me lembrar da personagem da Emma Thompson, que acaba descobrindo uma traição ali no seu casamento. Não podia deixar de mencionar também o personagem do Bill Nighy, que é aquele roqueiro que tava em uma fase meio sombria e tava voltando aí com tudo no Natal, e ele gravando a música, e uma pessoa bem desbocada, digamos assim. Eu acho bem legal, bem legal.
Legal, tô ansioso, animado para ver o seu post sobre esse filme aqui no Cineorna. Voltando aos Fantasmas de Scrooge, agora que a gente tá revivendo, então o nosso fantasma do passado aqui tá nos mostrando de novo esse post. O que você se lembra daquele momento no Cineorna que você estava escrevendo esse post, Fran? Olha, se a gente for fazer aí pela essa lembrança mais cronológica, né, quando eu estava escrevendo, em questões pessoais mesmo, né, na particularidade ali da minha vida, eu ainda estava como uma pessoa que estava me formando, né, não tinha terminado ainda a faculdade. Hoje em dia a situação é super diferente, sigo aí na carreira de advogada, então muitas coisas mudaram, né? Na época eu estava solteira, agora eu estou namorando, então uma coisa assim bem diferente mesmo em termos de situação assim de vida. Fran, sobre os Fantasmas de Scrooge ali, você tem um personagem que você prefere? O que você acha dos personagens do filme em si? Eu gosto muito do Bob Cratchit, que é justamente o empregado ali do Scrooge. Eu não me recordo, assim, nitidamente qual seria a função do Scrooge, de fato. Eu sei que ele tem um escritório, parece que ele mexe com finanças, alguma coisa assim, porque eu me lembro dele contando ali as moedinhas, uma por uma, não deixando ninguém encostar nelas, né? E o Bob Cratchit é esse empregado que é explorado, mostrando aí também esse viés de quem acumula o capital, né? Que no caso seria o Scrooge, e a pessoa que está sendo explorada ali no seu trabalho. Ele não quer nem liberar o coitado para passar a ceia de Natal com a família, né? Mas o Bob Cratchit, assim, que é interpretado pelo Gary Oldman, e você consegue ver nitidamente, assim, as feições do ator, porque eles se utilizaram daquela tecnologia de captação ali dos movimentos, né? Uhum. Então, ele tem essa feição que é dócil, que é serena, apesar de tudo, e ainda o Scrooge tratando ele daquela forma, ele ainda na ceia de Natal vai lá e brinda o nome do Scrooge. E eu gosto da esposa dele, que ela fala, não tinha que brindar com esse velho não, né? A gente tinha que bater nele. Se ele aparecesse na minha frente agora, ele ia ver o que era bom tosse, né? Então, assim, a família, no caso, assim, se eu tivesse que falar no personagem oficial, esse personagem favorito seria de fato o Bob Cratchit e a esposa dele, por ter mostrado aí essa revolta aí contra esse senhor que é o Scrooge que explora o seu empregado. E falando sobre o livro, o conto de Natal, né? Você já tinha lido ele antes? Você já tinha uma lembrança da literatura em si antes? Sim, eu tinha, como eu falei, né, é uma história que, eu não me lembro que momento exato eu tive contato direto com a história da literatura mesmo, ali do livro, mas foi uma idade que eu era mais nova, e eu me lembro também de várias adaptações, porque é uma história que teve milhares de adaptações, né, tanto para televisão, quanto para o cinema. O próprio Tio Patinhas é inspirado na figura da Ebenezer Scrooge, né? Então é algo que está presente, eu acho que na vida de muitas pessoas, assim, como algumas das histórias do próprio Charles Dickens também. A gente tem aí Grandes Esperanças, que também sofreu várias adaptações, né? Então, eu tenho essa referência tanto da literatura quanto dessas outras adaptações que são anteriores aos Fantasmas de Scrooge também. Sim. Não, a adaptação do Tio Patinhas é maravilhoso, e o Cântico de Natal do Charles Dickens também foi baseado, teve uma versão feita de um filme dos Muppets, né? Que eles fazem o conto de Natal dos Muppets, que é maravilhoso. A Miss Piggy faz o papel da mulher do Bob, e ela daquele jeito, dando aquela revoltada, né? Dando aquela revolta quando ele fala no nome do Scrooge. Mas muito bom, é maravilhoso. E uma cena, assim, pra fechar, uma cena do filme que você, assim, assiste, revê e gosta e tem algum sentimento bacana por ela. Olha, eu tenho algumas cenas, né? Eu acho que a cena que o Scrooge, ele tá com o fantasma do presente, olhando para a família do Bob Cratchit, vendo ali a diferença, né? De uma família pobre, que é numerosa, né?
e que tem um chefe de família, digamos assim, que seria Bob Cratchit, que tem ainda esse respeito por ele, apesar de tudo. E o fantasma do presente, ele quer que ele veja, assim, quer que ele sinta na pele que de fato ele é uma pessoa ruim, né? O que ele tá fazendo com aquela família. E eu me lembro que o Scrooge, ele tenta sair, assim, porque ele não tá aguentando, ele tá sentindo, sabe, aquela aflição, aquela agonia de olhar para aquilo. E o fantasma do presente pega nele e fala assim, não, ó, veja aqui, ó, você tem que ver, né? E ele permanece até o final, ele acaba se emocionando também, ele vê a situação do filho mais novo do Bob Cratchit, que é o pequeno Tim, né, que tem uma deficiência também e não tem muitas boas perspectivas de vida. Então, essa cena é uma cena bastante comovente, eu diria, né? Mas eu gosto também da cena em que o Jacob Marley, que é o sócio falecido do Scrooge, que ele que vem anunciar, né, que ele será visitado por 3 espíritos, né? E naquele momento o Scrooge, ele não tá acreditando direito, né? E eu achei, assim, que é um filme que ele impacta por esse visual desse fantasma que é desfigurado. Eu acho que a mandíbula dele tá deslocada até. E até quando eu assisti da primeira vez, eu falei assim, nossa, gente, eu acho que esse filme não é para crianças muito novas. Porque dá um medinho. E logo depois também, quando você vê a visita ali do terceiro fantasma, que é do futuro, que daí traz essa questão das mortes que podem acontecer, é uma cena também bastante pesada, aqueles cavalos, os esqueletos dos cavalos com os olhos vermelhos, nossa, é bem, bem impactante. Não, também, não, essas cenas assim são bem, e eu me lembro dessa versão específica de 2009, né, que a gente tá falando, ela foi lançada em IMAX, e eu me lembro de ver o trailer em IMAX. Eu não fui assistir em IMAX, porque só o trailer com 3D me deu um medo ali nessas horas. Não, esse filme eu vou assistir num cinema normal, pra ver normalmente, assim, porque eu acho que pela primeira vez uma qualidade técnica foi empenhada muito, muito intensamente, né, nessa história, porque as versões antigas, incluindo a dos Muppets, eram uma coisa mais feita ali manualmente, né, não tinha tanta essa tecnologia como que foi nessa versão de 2009, que marcou aí com o Jim Carrey fazendo o papel principal, né? Sim, e fora que o filme ele é dirigido pelo Robert Zemeckis, que é um dos meus diretores assim favoritos, simplesmente porque ele fez a obra-prima, que é A Morte Lhe Cai Bem, que eu amo de paixão. Então, assim, sou apaixonada, e ele tava surfando naquela onda, né, da utilização dessa tecnologia, da captação dos movimentos, que ele tinha feito Expresso Polar anteriormente também, né? Então, eu achei muito bacana, assim, e é uma história clássica que eu acho que deve ser revisitada, né? Eu acho que no post que eu escrevi, eu até falo isso, eu acho importante revisitar essa história, não só pelo significado que ela tenta trazer ali pra gente, enfim, criar um espírito mais solidário, né, com maior compaixão ao próximo, mas também porque se trata de algo que foi escrito há muito tempo, né, que perdura aí em gerações há não sei quantos anos. Então eu acho importante a gente manter também esse conhecimento a respeito dessas histórias. Perfeito, Fran, muito obrigado pela sua presença aqui, aguardando ansioso ali o teu post de Simplesmente Amor. Muito obrigado por fazer parte da história do Cine Orna e trazer e revisitar esse post dos Fantasmas de Scrooge com a gente. Eu que agradeço, Kelvin, pela oportunidade, e sempre que precisarem estou disponível. Até, obrigado. Até. Então, pessoal, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui e nos dizer qual é a sua versão dos Fantasmas de Scrooge você mais gosta. A versão clássica, a versão dos Muppets ou essa de 2009. Até o próximo.